Ora bom, vamos dar um exemplo onde vamos primeiro introduzir o que é que são as partes, os sketches, etc. Pronto, este exemplo é uma parte do instrumento Gravity que nós fizemos, é uma peça em sílica fundida que corresponde a várias lentes e prismas, de modo que aquilo que vocês veem ali a azul são o eixo óptico de feixes, provenientes dos vários telescópios do VLT, e esses feixes batem em espelhos, os espelhos batem noutros espelhos, batem em lentes e são desviados parcialmente. Portanto, há aqui também elementos dicróicos que escolhem um comprimento de onda para um lado, outro comprimento para o outro. Há aqui componentes que são beam splitter, isto é uma face da luz continua, a outra é refletida a 90 graus e, portanto, é um sistema complexo que tudo é suportado sobre uma base de sílica fundida. Porquê é que não se faz? Porquê é que isto é feito por peças juntas umas às outras, etc. Tem a ver com o processo de fabrico. Eu não conseguia fabricar isto com uma peça de sílica fundida, que é um tipo de vidro, de uma vez só. Como é que se obtém qual é? Quer dizer, quem é que nos diz que o sistema deve ser feito assim? Ora bem, os sistemas mecânicos às vezes resultam de outros sistemas. Então, em particular, este resulta de um sistema óptico. Portanto, há uma simulação óptica, um estudo óptico que nos diz as lentes certas para obter as propriedades são estas, os prismas certos para obter são estes e foram otimizados. Os desenhos ópticos muitas vezes envolvem este problema de otimização para ter a máxima qualidade da imagem pretendida em função de várias distâncias e coisas assim. E o que acontece? Esse sistema óptico que define, neste caso, é o sistema óptico que define, digamos, os feixes, os seus divisores de feixe, ou os beam splitters, os seus dicróicos, as suas lentes, etc. Tudo isso foi colocado neste sistema. É uma coisa complicada, porque cada telescópio conta com um dos feixes, há 4 feixes a entrarem, e depois cada um destes feixes de entrada é separado em 4, porque há uma parte da luz para um lado e outra para o outro, em 4 possibilidades. Uma faz a imagem da estrela, o outro faz a imagem da pupila, o outro faz uma imagem que tem a ver com a distância a que a pupila está, etc. Portanto, outro faz uma coisa chamada um sensor de frente de onda, isto é, um Shah-Hartmann. São coisas mais complexas, mas essencialmente para aqui o que interessa é que há uma peça complicada que foi resultado de uma otimização de um programa de óptica. E isso, digamos, só um conceito que tem a ver com telescópios. Normalmente a gente em óptica fala de óptica paraxial, fala de ray tracing, isto é traçamento de raios, etc. E também falamos de coisas tipo ampliação. Qual é a ampliação entre o objeto e a imagem, a razão das alturas? Como é que essa ampliação se estima em função das distâncias focais e das posições dos objetos, etc. Isso é parte da óptica geométrica. Mas há uma coisa que não é muito falada, que é o facto de que um telescópio tem uma aplicação muito especial. Um telescópio é uma máquina que transporta ângulos em posições. Se vocês quiserem, é um mecanismo matemático que diz: eu tenho luz, toda a luz que incide na entrada do telescópio, chamada pelo telescópio, com um certo ângulo, essa luz deve ir parar no mesmo ponto do detector. É? E, portanto, é um mapping, é uma aplicação entre ângulo e ponto. E como uma aplicação que é, ainda por cima, uma aplicação linear, tem aqui uma espécie de uma constante que está aqui embaixo, que se chama plate scale em inglês, não sei em português como é que isso se dirá, que é a quantidade de ângulo por unidade de comprimento do detector. Podia ser a quantidade de comprimento do detector por unidade de ângulo, mas normalmente põe-se assim. Portanto, o ângulo é um ângulo de entrada da luz que vem da estrela lá do infinito, um feixe paralelo, portanto, duas estrelas distintas estão a um certo ângulo, e o y é a posição no detector para as duas imagens. Não é? E essa razão é definida por 1 sobre a distância focal efetiva da lente. Ou há uma lente, ou há um conjunto de lentes, mas eles têm que ter sempre uma distância focal efetiva, e essa distância focal efetiva define esta razão. Portanto, eu posso, dado um telescópio, saber se duas estrelas diferem, se distam entre si por 1 segundo de arco, que a distância correspondisse no detector. Isso é muito fácil, é só saber a distância focal. Pronto, depois há outro conceito também interessante, que é o conceito de pupila, que é aquilo que delimita
a imagem para cada ponto. Portanto, a luz que vem de um sítio qualquer vai entrar no detector. Qual? Não é toda. Há uma abertura para essa luz entrar. E nós podemos dizer, há várias aberturas em cada ponto do sistema óptico, cada feixe tem uma certa largura. Pois há um sítio em particular, ou há um conjunto de sítios, que são pontos conjugados entre si, onde todos os pontos do detector vêem a mesma, digamos, o mesmo ângulo, a mesma ângulo de luz a entrar. E esse sítio chama-se pupila, ou seja, digamos, é uma zona que é um stop, que diz a luz cá dentro entra, se estiver um pouco ao lado, não entra. Pronto, são definições de ótica geométrica. E já agora só mais uma definição, aqui não vou entrar muito nos detalhes, mas para um detector deste, especialmente um detector de infravermelhos, em cada pixel tem uma secção de luz que é eficaz, outra secção que não é, é importante que a imagem seja telecêntrica. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o cone de luz que vai parar a cada ponto do detector seja o mesmo. Portanto, eu não posso ter uma abertura qualquer para onde entra a luz, de tal maneira que se o ponto estiver na parte de cima do detector, eu vejo um cone de luz diferente e um cone de luz inclinado, com uma certa inclinação, e em baixo ter outro com outro. Portanto, há condições especiais, são sistemas telecêntricos. Pronto, não interessa muito, isto é aqui a parte do folding. Como é que eu agora construo este aparelho? Vamos começar por este aparelho que tem estes prismas, estas lentes, etc. Como é que eu faço isto em termos de carro? Ora bem, fazer um prisma em termos de mercado é fácil. A primeira coisa que eu faço é um triângulo. Se o prisma for triangular, meço as medidas de cada um dos catetos do triângulo e depois vou fazer um extrude para fazer crescer o triângulo ao longo do seu comprimento. Pronto, nada de muito especial. Acontece que, por exemplo, alguns destes prismas, já agora introduzo aqui uma coisa que é, podem ter, sob as suas superfícies, coisas expressas, coisas pintadas, etc. Neste caso, tem uma coisa que se chama um stop. Isto é, há uma superfície preta com alguns buracos onde a luz pode passar. Tipicamente será neste caso são 4 buracos, são 4 telescópios, e isso significa que eu vou pegar em cima de uma daquelas superfícies e vou construir aí um sketch, e esse sketch vai-me servir para definir áreas que eu posso pintar de uma cor ou de outra. Bom, isto entra numa outra coisa que também está associada com o sketch, que eu também posso fazer, que é as cores das superfícies. Portanto, em cada uma das superfícies eu posso usar aqui esta propriedade da superfície, e associada a esta propriedade da superfície, para cada uma das faces, eu tenho aqui toda uma imensidão ou de cores uniformes, as chamadas cores RGB, que são combinação do vermelho, verde e azul, ou cores que correspondem a padrões, como por exemplo dourado, ou coisas assim no género. Temos aqui também uma biblioteca que o sistema tem. Posso fazer isso superfície a superfície e até posso fazer ali um sketch e dizer em cada parte do sketch as superfícies são diferentes. Pronto. Isto não ajuda muito em termos das propriedades do corpo, mas ajuda na sua visualização ou representação. Pronto. Já que estamos a falar de auxiliares de representação, de visualização, nós estamos a construir o nosso corpo e temos este problema que o corpo é uma coisa tridimensional e eu estou a ver uma coisa bidimensional, porque é o ecrã. Portanto, há o problema de perspectiva, de que sítio é que eu estou a ver o corpo. Portanto, há aqui uns menus que estão sempre dentro do nosso canvas da imagem, aí em cima, e que permitem escolher vários lados dos quais eu posso obter várias perspectivas, do qual eu posso olhar para o meu objeto. Há aqui um particularmente útil, que é este que está aqui, que é uma perspectiva perpendicular ao desenho que eu estou a fazer, não é? Porque geralmente eu tenho um objeto tridimensional, estou a fazer um desenho, mas estou a olhá-lo de lado, é difícil de fazer, é difícil de fazer relações e coisas desse género. Portanto, este é em particular muito útil. Como é que eu represento esse corpo? Isso é outra dificuldade. Represento esse corpo. Bom, o mais simples é esta coisa cá abaixo, chamar wireframe. O de cima chama-se wireframe com subtraction. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, eu só represento as arestas, mas as arestas que estão por trás de coisas que pertencem ao corpo estão apagadas. Está a ver? Portanto, o cubo de baixo, eu vejo até as arestas que estão por trás do corpo, o cubo por cima não vejo. Isto aqui, tenho ainda outra coisa, esta aqui aparece como umas linhas tracejadas, aqui não aparece nada. Depois tenho uma outra questão que é, aparece-me como umas imagens, e essas imagens estão um bocadinho sombreadas, e tenho finalmente a vista que se usa mais, que é, aparece o corpo, aparecem as arestas estão obviamente subtraídas por trás, e ainda por cima aparece o sombreado associado a eles. Portanto, uma maneira de... Estas noções de visualização estão também
controladas por um menu de visualização. E o que é importante neste menu de visualização é aquilo que eu estou a ver não é o corpo com todas as propriedades, é aquelas que eu selecionei para ver. Não é? E, portanto, se há alguma coisa do corpo que eu sei que lá está ou que quero lá pôr e que não está, eu devo ir a este menu View e fazer o Select On-Off de propriedades que estão associadas. E isto é particularmente importante quando se estabelece relações. Eu quero estabelecer uma relação entre uma entidade A e uma entidade B. Às vezes não consigo aceder à entidade B porque ela está por trás de outra, porque ela não está visível, porque pertence a um sketch de outra coisa que não se está a ver esse sketch agora. Então eu tenho que ir a esse outro sketch, mudar a visualização e dizer está visto on para poder fazer relações. Portanto, estas propriedades de visualização, que digamos não são intrínsecas aos corpos, são apenas visualização, são também úteis neste aspecto. Eu aqui este slide não vou entrar em detalhes, mas digamos que há todo um conjunto de teclas e teclas do teclado ou do rato que permitem fazer seleções, movimentos, zooms, etc. E, portanto, a pessoa com a prática, isto é só para referência, mas vai tendo acesso a esses atalhos que lhe permitem fazer coisas. Pronto. Portanto, construo um primeiro modelo, isto aqui ainda estamos sobre o prisma, e se eu quiser fazer mais coisas sobre esse prisma, posso pegar em cada uma das faces, seja lá o qual for, e construir agora outras sobre as faces, em particular aqui estava aquelas definições de stop. Isso era o feature de extrude, portanto houve um triângulo que eu fiz crescer. Aqui temos um exemplo onde o features de extrude não nos ajudava. Está-se uma lente plana ou convexa, portanto a parte de baixo é plana, a parte de cima é convexa e tem uma calote esférica. E não havia maneira nenhuma de eu definir qualquer coisa na base e fazê-la crescer paralelamente para fazer isto. Portanto, aqui a feature que eu preciso é a feature de rotação. Ou seja, eu defino este sketch, está cá azul. Neste sketch eu vou definir aqui assim a linha de cima como sendo um arco de uma circunferência com um certo raio, onde é que está o centro desse raio, e depois vou fazer a rotação deste sketch em torno deste ponto central. E fixando assim eu consigo fazer uma lente, é uma forma simples, não é, de fazer uma lente. Ela tem esta visão assim um pouco transparente, porque eu pus material como sendo vidro e isso automaticamente dá esta vista transparente. Falámos já muito sobre sketches e agora sobre features. Como é que os sketches passam a objetos 3D? Nós temos aqui o menu de sketches exposto nestas 4 variedades. Se eu começar aqui da esquerda para a direita, temos o extrude, já conhecemos, o revolve, que é fazer a rotação, o sweep, que quer dizer o seguinte: eu defino um sketch e outro por onde este sketch vai ser translacionado, por onde este sketch vai ser vai caminhar, basicamente, não é? Vai haver uma evolução paramétrica desse sketch. E, portanto, eu posso definir, sei lá, um retângulo, depois aqui uma curva qualquer e posso dizer o retângulo vai percorrer uma trajetória ao longo daquela curva, sempre perpendicular ao eixo dessa curva, à tangente ao eixo tangente dessa curva, e faço estes executos. O loft é uma outra figura que faz uma interpolação entre uma forma na base e outra forma em cima. E, portanto, a partir das duas informações, pronto, o boundary base não é muito importante para aqui. Depois temos outra coisa a seguir, que é os cuts, é a subtração. Portanto, estas figuras são para construir coisas, ir adicionando. As subtrações pode ser o extrude cut, portanto eu defino uma coisa, depois faço um buraco. Pode ser um revolve cut, um sweep cut, um loft cut. Pronto. Portanto, as mesmas coisas que existiam do lado da construção existem na parte da subtração. Agora temos aqui nesta terceira coluna, features que não precisam de sketches. Portanto, uma delas é o filete, que significa eu vou pegar numa aresta e vou arredondar essa aresta com um certo grau de com um certo raio. É? Portanto, numa aresta vou colocar uma circunferência que é tangente a cada uma das faces e tem um certo raio, ou um chamfer, que quer dizer eu vou fazer isso, mas em vez de fazer uma circunferência vou fazer uma superfície tipicamente a 45 graus, embora isso seja digamos, seja configurável. Existem mais outras figuras, apenas ponho aqui embaixo, aqui do lado direito, o Hole Wizard e o Holy Thread, que são figuras específicas para pôr parafusos. Portanto, eu posso definir o meu sketch, deixar lá alguns pontos no sketch, fazer crescer aquilo tudo e depois no fim tenho maneiras interessantes de adaptar cada um daqueles buracos
para ser parafusos é uma coisa muito específica, isto é um bocado mecânica, portanto é bom que tenha estas